dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Obrigado ao Jorge Oliveira, que foi quem me contactou. Obrigado também ao Sérgio Almeida por depois me orientar um pouco. Devo dizer que não sei se adiantou muito, estou completamente desorientado. Ainda por cima sou contra as manhãs. Acho que se é para mudar a humanidade, não percebo porque é que tem de ser uma hora tão cedo. Esse preconceito de que cedinho é que as coisas começam. Assim, se é cedinho, podia ter sido à meia-noite, por exemplo. Eu à meia-noite estaria muito mais normalizado. Tendo dito isto, a minha ansiedade em relação a estas questões passa muito por saber se estamos ao pé de uma nova humanidade, o que é que estamos dispostos a perder da velha humanidade, não é? E se, transformando de tal maneira o paradigma que nos define enquanto gente, enquanto seres humanos, se podemos continuar a falar ou se no futuro podemos falar deste projeto, desta ideologia, porque eu acho que a humanidade é uma ideia que acontece a um bicho, se podemos falar desta ideologia como ainda sendo a ideologia humana, se não estamos, se calhar, a alterar ou se não estamos ao pé de nos adulterar de tal maneira que deixemos de ser gente, passemos a ser um outro tipo de coisa que não estava, não digo que não estava prevista, porque pelo menos a literatura e os poetas têm andado a alardear essa possibilidade há muito tempo. Mas os poetas e os escritores são substancialmente especulativos, nem sempre científicos, embora a sua sabedoria me importe muito e acho que nos importa a todos, mas embora a arte tenha avisado sobre isso, eu tenho medo que por vezes não entendamos ou estejamos de facto ao pé de alguma coisa que não nos permita melhorar. E por isso, se essa nova humanidade, sendo feita de um esplendor tecnológico, de uma melhor tecnologia, é feita, na verdade, de pior gente, é o grande desafio. Para mim, é talvez o grande desafio. Eu prometi que ia tentar que vencêssemos não perdemos um bocado de tempo, derrapamos um bocado no tempo, e eu vou tentar melhorar aqui estas coisas como se fôssemos atletas e por isso passaria já a pedir para que as falas iniciais se cumprissem e eu chamaria já a Rosália Vargas para nos fazer a sua apresentação. Pois viva, muito bom dia, é um gosto grande estar aqui. Claro que quando disse à minha equipa que vinha e que tinha como moderador o Walter Hugo Mãe, eles ficaram ruidinhos lá. Mas pronto, são 150 almas quase ruidinhas por eu ter vindo e eles não. Portanto, quero agradecer ao Sérgio Almeida da Sil Group e em si agradeço a toda a organização e a Ana, depois ajustamos contas. E dizer que eu sinto muito como o coelho da Alice. Eu ando sempre com um relógio a correr de um lado para o outro a dizer não tenho tempo. Agora tenho tempo. E fazer o exercício do tempo é uma arte que temos que cultivar cada vez mais. Esta pergunta é muito, muito importante, até porque a cooperação é essencial, como todos sabemos, e por todo lado, no mundo animal, a cooperação é mesmo um sinal de inteligência. E, por exemplo, podemos tomar como exemplo os golfinhos e as baleias, por exemplo. A sua cooperação, a forma como vivem no oceano, e já agora estamos a comemorar e a trabalhar na Semana Internacional do Oceano, organizada pelas Nações Unidas, essa grande sessão internacional que decorre em Lisboa, portanto, toda esta semana. E nós evoluímos, nós seres humanos, nós a espécie humana evoluímos através da cooperação e do desenvolvimento do cérebro, que de facto tornou essa cooperação cada vez mais complexa e poderosa. Nós éramos um mamífero mais frágil, em boa verdade, mas porque atuamos em bandos, podemos dizer assim, cooperamos e criámos aquilo que podemos chamar uma civilização. E que palavra tão forte é esta de civilização? A questão é como vamos continuar a evoluir
para a transição digital. Gostava de lhes trazer aqui um exemplo, mais uma vez um exemplo baseado na natureza. E, na verdade, as árvores comunicam entre si através de mensageiros químicos segregados por fungos que vivem nas suas raízes. Isto é científico, são factos. Podemos também falar numa cooperação, neste caso entre seres vivos muito distintos. Por isso, às vezes, continuando neste exemplo, plantamos uma árvore que a seguir morre, mesmo que a tenhamos rodeada de cuidados. Isso acontece-nos, a mim muito particularmente. E, pelo contrário, numa floresta, as árvores apoiam-se umas às outras, cooperam, proliferam, formando uma World Wide Web, que neste caso é uma Wood Wide Web. Esta descoberta foi desenvolvida pela cientista Suzanne Simard. Já agora, em jeito de uma história que se conta, e que eu conto porque a vivi há 2 semanas. Estive num grupo de 40 pessoas de vários países, nos Pirineus, junto de Barcelona. E o desafio era juntar esta gente para discutirmos o futuro. Eu confesso que fui para lá muito desconfiada. Primeiro, estar lá 5 dias nos Pirineus a discutir o futuro. Eu tenho tanto que fazer. Eu sou o tal coelho da Alice. Portanto, o que é que eu vou fazer nos Pirineus 5 dias? Depois, aquelas pessoas, algumas mudaram-me. Isto, após este tempo todo, estamos sempre abertos à mudança. E, de facto, as pessoas eram essencialmente das áreas dos museus e centros de ciência, como não é? É aí que eu cresci profissionalmente. Mas havia também pessoas de outras áreas, designers, escritores, músicos, pessoas de áreas do conhecimento muito diferentes. E colocaram-nos num ambiente onde, de facto, isto também foi discutido, como é que nós cooperamos, como é que discutimos e como é que olhamos para um futuro que está aqui agora. É um bocado aquela ideia do futuro que é um novo agora. É um agora o futuro. E agora é de muitos agoras. E de facto foi muito inspirador estar nesse grupo. Como é inspirador para mim estar aqui e as ideias que eu já levei só de ouvir o primeiro painel. Registrei aqui umas quantas. Eu acho que o Ministério da Educação ia achar graça àquela da Semana dos 4 Dias. E não estou a brincar. Acho que era mesmo. Eu registrei aqui como sendo uma boa ideia para a escola. Os alunos só tinham 4 dias com os professores. E um dia era com tutores. E iam para visitar museus, o dia inteiro. Cinema, teatro, música. Faziam outras coisas. E aí já não precisavam de tantos professores que estão a faltar no sistema. É importante formá-los, agarrá-los, receber novos, mas um dos dias da escola, que não tinha que ser sempre o mesmo, em todas as escolas, era dedicado a outras coisas, a outros sítios onde também se aprende. Como ir a conferências, por exemplo, e estar com outros. Portanto, nós podemos dizer que as árvores podem ser uma inspiração para uma humanidade ligada, onde uma está mais fraca, as outras vão canalizando nutrientes para ajudar. Infelizmente, também podemos usar essa ligação para nos destruirmos, como bem sabemos, para retirarmos informação vital, vedar o acesso a outros ramais da rede, para lançar informação falsa, falsas redes. E isso também prejudicará
o sistema de intercomunicação nas redes. Isto é um assunto que está a ser trabalhado e debatido internacionalmente em muitas áreas do conhecimento, em áreas da saúde, e estamos aqui com muitos profissionais da saúde, em áreas da cultura, em revistas como a New Yorker, etc. Portanto, isto já é de 2016, um número ligado precisamente a isto que acabei de falar, da World Wide Web. Portanto, há vários a pegar neste assunto das redes. E aqui podemos voltar à pergunta, que é como vamos continuar a evoluir com a transição digital? Já está aqui na sala quem fala muito melhor sobre isso do que eu, mas a verdade é que, imaginem lá se eu ia perder a oportunidade de falar da ciência viva. Isso seria um assunto nunca visto. Portanto, um minutinho, eu vou fazer com que aquilo que estive a falar, um pouco das redes e da cooperação e da humanidade, se cruze com outras redes, com o trabalho, que é esse que eu faço há 25 anos. E, de facto, as redes Ciência Viva, por exemplo, temos 21 centros de Ciência Viva em toda a rede, significa que são espaços, são prisões antigas, cadeias, uma antiga fábrica, uma antiga mina, uma antiga igreja, e por aí adiante. São espaços magníficos que o arquiteto Samuel vai achar muita graça e que são reconvertidos noutras funções e que são museus de ciência, são science centers que são devolvidos à população com outra função. E com essas redes nós ligamos comunidades, ligamos sobretudo a comunidade educativa com a comunidade científica. A comunidade científica é para nós fundamental ao longo de todo este trabalho. E, pelos vistos, dá resultado. E os resultados podem ver-se, por exemplo, e estamos muito felizes, foi em outubro do ano passado, saiu o último resultado do Eurobarómetro, que era sempre a coisa mais triste, a notícia mais triste que nós íamos sempre receber, porque Portugal estava sempre na cauda dos indicadores do Eurobarómetro. E não é que agora estamos nos primeiros lugares. Há casos mesmo em que a posição de Portugal na Europa, e neste caso é só a nível europeu, estamos mesmo em primeiro lugar e em todos os indicadores acima da média europeia. Agora perguntam, e têm-nos perguntado, que milagre é esse? Não há milagres. É tempo. O tempo é extraordinariamente importante. Rosália, eu, por causa do tempo, vou-lhe dar 30 segundos. Tempo... E depois disso está tramada comigo. Aviso já. E com isto termino. Para já de exemplo. Com isto termino. O tempo ligado à paciência, não é? À paciência. É preciso muita paciência para continuar a fazer as coisas e depois obter resultados. No nosso caso, demorou 25 anos e ainda estamos a continuar. Pronto. Fico para a discussão. Muito obrigado. Avançávamos já com o Bruno Magalhães, que eu pedia para se dirigir então ali ao... Ora, muito obrigado à organização por me ter convidado e cabe-me a mim trazer aqui esta área da transformação digital e fazer um pouco, puxar lá aquilo que é a minha prática e aquilo que é o contexto em que eu vivo e o microcosmo em que eu trabalho, que é a área da saúde. Nós estamos a assistir à criação daquilo que é a transição digital. Se há 500 anos atrás Miguel Ângelo nos pintou isto na Capela Sistina, hoje em dia não precisamos de alguém que nos pinte, nós estamos a viver a transição digital. E, de facto, hoje em dia falamos em saúde digital. E o que é isso? É um conceito
Podia-vos trazer aqui várias definições, mas de facto a mais recente da OMS, reparem, o uso e o desenvolvimento da tecnologia digital na área da saúde. Pelo caminho ficaram uma série de conceitos que se começou pela era da internet, ok? E, de facto, a transformação digital na área da saúde foi muito potenciada por aquilo que é a revolução na área da genómica e depois, por outro lado, na área da revolução digital. E, de facto, o uso da tecnologia pode aumentar de forma significativa, então, o desempenho das instituições hospitalares, o desempenho do nosso Sistema Nacional de Saúde, quer em relação aos clientes, quer em relação ao próprio doente. E é esta centralidade e é esta era digital que nós estamos a viver na área da saúde, pode ter dois caminhos importantes no Sistema Nacional de Saúde. Melhora da prestação de cuidados, o grande core business na área da saúde, e, de facto, a transformação também do nosso sistema. Passarmos de um sistema de produção para aquilo que se chama valor em saúde. E aqui, de facto, fomos impulsionados nos últimos 2 anos, de facto, por uma pandemia, que vai acelerar estes processos. Estes processos da transformação digital que estamos a assistir, trago-vos aqui alguns exemplos, vamos ter processos mais seguros, mais eficientes, reduzir recargos administrativos, melhorar decisões clínicas, personalizar os cuidados, que às vezes aqui é um pouco também a tecnologia vista um bocado de lado. Potenciar os serviços de diagnóstico remoto, proporcionar ao doente novas formas de comunicação, gerir a doença crónica, que é um grande fardo da nossa sociedade, apoiar a gestão, equipas de saúde pública na gestão da saúde das populações, proporcionar bem-estar, aumentar a qualidade de vida. Reparem os benefícios que a saúde digital pode ter. E, de facto, já latente dessa importância, a União Europeia desenvolveu em 2015 aquilo que se chama o Mercado Único Digital, que tem 3 principais pilares: melhorar os acessos aos bens e serviços, promover um ambiente que promova este desenvolvimento digital e depois também ser o digital como um motor de crescimento na área da saúde. E aqui faz um relatório muito, muito preciso daquilo qual é o impacto que isto pode ter na saúde no que diz respeito à doença crónica. Sabemos que a doença crónica é altamente incapacitante, ela tem uma prevalência muito grande nas populações. Reparem, os últimos dados disponíveis, 60% da população portuguesa tem uma doença crónica. Então, com o recurso ao digital, este relatório, que foi publicado em 2019, dizia que nós podemos poupar, a União Europeia pode poupar 99 mil milhões de euros, que isto pode ser canalizado para outra área. Reparem que a saúde digital e o recurso à saúde digital pode melhorar as condições da saúde, pode prolongar, inclusive, a vida profissional das pessoas, estamos a falar aqui na doença crónica, e melhorar a produtividade. Reparem o impacto que isto tem. Do ponto de vista das pessoas, também como é que é visto o digital? Esta é uma associação europeia que agrega várias associações de doentes. Basicamente, fez um estudo, este estudo já é 2019, e que, de facto, existe uma grande aceitabilidade do digital, contrariamente ao que aquilo que nós possamos pensar. E demonstram que eles concordam, de facto, com o uso da tecnologia digital. Eles procuram estar envolvidos e querem estar envolvidos neste processo de desenvolvimento da saúde digital. Querem ter acesso à saúde digital, e a doença crónica também é um dos grandes fardos, e é reconhecido também pelas associações de doentes como a grande área onde, de facto, este recurso pode ser utilizado. E também os doentes também se preocupam com as questões da segurança, que nós também, investigadores, nos preocupamos. Então, reparem, e é neste contexto, e é no meu contexto profissional, trabalho em oncologia há cerca de 20 anos, que procuramos, enquanto uma equipa de investigadores, este projeto começou em 2017, desenvolver este projeto, o IGES de Saúde, que neste momento estamos numa fase já mais de conclusão para a doença oncológica, mas já temos grupos de investigadores a trabalhar na doença cardíaca, no diabetes e noutras áreas das doenças crónicas. O objetivo deste projeto, no que diz respeito à quimioterapia, é que a quimioterapia é usada em 70% dos doentes oncológicos. Toda a gente sabe que tem efeitos colaterais negativos, e são esses que, muitas vezes,
levam a que o doente abandone o tratamento, haja uma redução da dose, ou há uma alteração do plano de tratamento, ou uma suspensão do tratamento, com recursos e com repercussões naquilo que é a sobrevida do doente, e a longo prazo a problemas psicossociais. Então nós, na área da saúde e na área da oncologia, mudamos o paradigma. Se, no início deste século, tratávamos os doentes em contexto de enfermaria, sob supervisão contínua, em internamento de profissionais de saúde, hoje em dia a maior parte dos tratamentos faz-se em contexto domiciliar. E, no futuro, 70%, hoje em dia, já temos uma grande franja de tratamentos que se faz em contexto domiciliar. Já temos quimioterapia oral. Os doentes vão fazer quimioterapia para casa, com doses mais fracionadas, com menos efeitos secundários, mas não deixam de ter efeitos secundários. Então, neste processo, nós vamos ter que treinar, ensinar os doentes a lidar com os efeitos secundários da medicação e, propriamente, também ensiná-los a como tomar a medicação. Muitas vezes, neste processo, o que é que os doentes sentem? Um apoio insuficiente e sentem-se sozinhos. Então, existe aqui uma série de barreiras a este processo de autogestão, a falta de conhecimento, sentirem que os profissionais estão tão atarefados com outras coisas que não têm disponibilidade para os ajudar, a falta de conhecimento, a falta de literacia que é vista por parte destes doentes, é o sentida por parte destes doentes. Então, a tecnologia pode dar aqui um grande contributo. Porquê? As abordagens informáticas podem captar eficazmente aqueles sintomas que os doentes estão a sentir no domicílio. Por outro lado, os profissionais no seu hospital podem saber em tempo real como é que os doentes estão no domicílio. Existe alguma literatura já e dizem que estas soluções são bem recebidas pelos doentes. Porquê? Eles sentem-se conectados com os profissionais de saúde em tempo real. E isto é uma mais-valia. E a evidência clínica e a evidência científica, ainda que incipiente, porque faltam alguns ensaios clínicos robustos para suportar isto com maior nível de evidência, mas demonstram que, de facto, eles são eficazes. Então, os smartphones são uma ferramenta importante nesta interoperabilidade, nesta conexão com os doentes. Ao criarmos aplicativos que sejam aceitáveis, seguros, na monitorização destes doentes, pode ser extremamente eficaz. E foi a partir de 2017, isto deu mote o trabalho final foi a minha tese de doutoramento, mas de facto foi um percurso de algum tempo para criar aquilo que eu vos vou apresentar hoje, que é a app iGest Saúde. Desenvolvida com uma série de metodologias. Porquê? É preciso saber o que é que existe internacionalmente sobre intervenções não farmacológicas, o que é que pode o doente fazer se tiver náuseas, se tiver vómitos, se tiver alopécia, etc. E então, juntou-se aqui uma equipa de investigadores e fez-se porque nós também queríamos um aplicativo que desse recomendações, aumentasse a literacia dos doentes. Então, tem um processo de investigação longo que, neste momento, deu uma série de publicações internacionais. E outra das coisas que eu vos queria alertar é, nós vamos à App Store ou ao Android e vemos uma série, basta procurar com quimioterapia e vemos uma série de aplicativos móveis. Atenção, são aplicativos móveis, mas da última revisão que fiz, há cerca de 2 anos, apenas um era baseado em investigação. Foi desenvolvido por profissionais de saúde. Uma grande crítica. As novas normativas europeias e a regulamentação europeia, aprovada há 2 anos atrás, já considera isto um dispositivo médico, que não acontecia há uns anos atrás. Então, Bruno, alguma prudência. Bruno, uns 30 segundos, está bem? A terminar. E então, surge este aplicativo que vai pretender gerar a gestão da monitorização de toxicidades, monitorização de toxicidades em tempo real, em função das toxicidades, dar conselhos ao doente, alertar os profissionais através de alertas, sintomas que não estão a ser controlados, aumentar a literacia dos doentes e também ser uma via de comunicação. Os doentes vão ter um aplicativo móvel onde vão preencher escalas de qualidade de vida, escalas de toxicidade, vai-lhe dar indicações para alguns dos sintomas sentidos pelos doentes. Por outro lado, os profissionais de saúde vão ter acesso em tempo real aos doentes e perceberem se eles estão a tomar a medicação, se eles estão a gerir, se eles estão a seguir as recomendações e se estão a utilizar o aplicativo. Porquê? Deixar-vos já para terminar mesmo, o controle da sintomatologia pode estar agora nas suas mãos e pode estar ao alcance de qualquer um.
Agradecer, sem isto é preciso uma série de parceiros e, de facto, agradecer também, já que está, e isto foi organizado pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o bem que acolhe este tipo de iniciativas e de projetos, agradecer-lhes por isso, porque é uma instituição muito aberta à tecnologia e à inovação. E, para terminar, falei-vos aqui do microcosmos daquilo que pode ser a inovação, mas temos outras áreas e outros nomes e outros campos que a saúde, no futuro, os cuidados de saúde serão digitais. E termino por aqui. Obrigado. Muito obrigado. O próximo orador, Virgílio Bento, não está presente, vai participar com uma gravação e eu serei implacável se ele se atrasar, se ele demorar. Passaríamos a ouvir então Virgílio Bento. Bom dia e obrigado pelo convite para falar um pouco sobre este tema que é tão importante no futuro do mundo da saúde, que é exatamente a cooperação humana e a ligação entre a componente humana do mundo da saúde e a questão da tecnologia digital, da digitalização do mundo da saúde. E a forma primária como nós vemos, como a sociedade vê o papel das tecnologias, a digitalização da saúde, é uma lógica de substituição. Ou seja, ao digitalizar algo que é feito por um humano de forma analógica, ao digitalizar isso, o que se obtém é efetivamente uma tecnologia, ou seja uma solução de inteligência artificial, seja outra tecnologia, o que se obtém é, ao digitalizar o trabalho do humano, esse humano não vai ter essa parte do trabalho e há uma substituição dos recursos humanos e há uma maior eficiência nesse sentido. No entanto, se olharmos para as tecnologias mais bem-sucedidas no mundo da saúde, neste momento, todas essas tecnologias, onde a sorte se insere na componente vertical das terapias digitais para a dor, o que se vê aí é que, efetivamente, estas tecnologias, estas soluções de inteligência artificial são feitas para escalar o recurso humano qualificado na saúde e não, efetivamente, para o substituir. E se olharmos um pouco para o que a SOR está a fazer, toda a gente sabe e é aceito pela CDC, é aceito por todas as guidelines de saúde, que a forma de recuperar um doença com uma patologia musculoesquelética, que é a maior fonte de dor no mundo, a forma de recuperar um paciente, um doente com uma patologia musculoesquelética, com dor que vem de uma patologia musculoesquelética, a forma mais eficiente é fisioterapia com alta intensidade, alta qualidade. Só que o problema é que, nos últimos 50 anos, a nossa forma de fazer o delivery, de fornecer fisioterapia, é essencialmente focada no uso desse recurso humano especializado e escasso, que é o fisioterapeuta. Em que um paciente, para ter uma hora de fisioterapia, tem que ter uma hora desse recurso humano altamente especializado. E o que acontece é que só nos Estados Unidos temos qualquer coisa como 125 milhões de pacientes com uma patologia musculoesquelética e que, já agora, que faz com que a necessidade de serviços de fisioterapia seja claramente assimétrica em relação aos fisioterapeutas que existem no mercado dos Estados Unidos, mas pior do que isto, essa diferença cada ano cresce ainda mais porque, devido ao envelhecimento da população, o que acontece é que a necessidade por serviço de fisioterapia está a aumentar muito mais rapidamente que o número de recursos humanos, que não está a aumentar, mas sim estagnar. E, portanto, a solução, e já agora, o problema disto é que,
como as pessoas não têm acesso a um programa de alta qualidade, alta intensidade de fisioterapia, devido a esta limitação que é focada no uso do recurso humano, que torna a terapia muito mais cara e muito menos acessível, o que acontece é que as pessoas vão atrás depois, não falham o engagement com um programa de alta intensidade, alta qualidade de fisioterapia, e o que vão tentar encontrar uma silver bullet, vão tentar encontrar a solução em cirurgias, vão tentar encontrar a solução em opioides, e é assim que temos esses dois problemas significativos com a patologia musculoesquelética, em que, de um lado, um custo muitíssimo significativo, só nos Estados Unidos estamos a falar de 400 mil milhões de dólares por ano, gasta-se mais a tratar patologias musculoesqueléticas do que a tratar cancro e doenças mentais combinadas, e o grande driver desses 400 mil milhões, desse custo, está sobretudo em cirurgias musculoesqueléticas, como a cirurgia ao ombro, cirurgia ao joelho, anca, etc., em que está claramente estabelecido que, pelo menos, isto é uma análise conservadora, 50% dessas cirurgias podiam ser evitadas com menos riscos para o paciente e muito menor custos para o sistema de saúde, podiam ser evitadas e substituídas com muito maior eficiência clínica por alta intensidade, alta qualidade de fisioterapia, que não é uma solução possível devido a este foco exclusivo no recurso humano como forma de entregar a terapia. Ao mesmo tempo, há um problema humano significativo com isto, que é o facto de que uma das alternativas à fisioterapia é cirurgias e daí um custo significativo. A outra solução é opioides, e o que se tem com isso é uma epidemia no consumo de opioides e da adicção a opioides nos Estados Unidos, que a razão dessa epidemia de adicção a opioides nos Estados Unidos vem exatamente da dor crónica, da dor proveniente de patologias musculoesqueléticas. E, portanto, focando na solução, a forma como a SWORD está a resolver esse problema é através desse novo conceito que é o terapeuta digital, que digitaliza, é uma solução de inteligência artificial, digitaliza o fisioterapeuta humano e permite às pessoas, aos pacientes, ter a sua terapia, em vez de ser na clínica, ter a sua terapia em casa e ter essa terapia às 7 da manhã, de pijama, depois de tomarem um pequeno almoço, ou às 11 da noite, depois de colocar os seus filhos a dormir, e com isso abre-se uma possibilidade desses pacientes terem acesso de forma muito conveniente, de forma muito cost-effective, a uma fisioterapia de alta intensidade, alta qualidade. No entanto, nós sabemos, e nós temos dados internos que mostram isso, que a adesão do paciente e o sucesso do paciente com a terapia está intimamente ligada ao fisioterapeuta humano que trabalha na SWORD e que faz a gestão do programa de reabilitação do paciente com o terapeuta digital, com a tecnologia em casa. E, portanto, nós chamamos isso os dois loops, os dois ciclos de feedback. Há um ciclo de feedback que é: eu tenho a minha terapia enquanto paciente em casa com o terapeuta digital, com a máxima conveniência e eficiência clínica possível, mas depois há esse segundo feedback loop que é: há um fisioterapeuta humano, há um clínico a garantir que não só o meu programa está adaptado às minhas idiosincrasias enquanto paciente, mas também e sobretudo está focado em fornecer o toque humano, que é algo que a tecnologia não permite. E com isto, o que nós temos é a capacidade do paciente recuperar em casa quando quer e onde quer, com a maior conveniência possível e com um custo muito baixo para o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo nós garantimos que o recurso humano
clínico especializado está no processo de reabilitação, mas está no processo de reabilitação de forma escalável, assincronamente, mas de forma escalável, e com isso conseguimos ter o melhor de dois mundos e conseguimos efetivamente resolver esse problema, nesse caso específico que é tão importante no mundo da saúde. E, portanto, o que nós estamos a fazer nesta questão das patologias da dor é efetivamente o que outras empresas, outras fornecedores de tecnologia, developers de tecnologia estão a fazer é exatamente não substituir, mas escalar o recurso humano por forma a efetivamente, com tecnologia, escalar o recurso humano, por forma a permitir o recurso humano clínico especializado para estar focado na ambiguidade do tratamento clínico e na parte do toque humano, e depois ter efetivamente a tecnologia a fazer o que chamamos o heavy lifting, realmente a fazer a parte mais banal do programa terapêutico, mas que também é a maioria do programa terapêutico. E, portanto, este é o futuro do mundo da saúde, na minha opinião, é a ligação íntima entre tecnologias de inteligência artificial, a digitalização da saúde, mas reconhecendo o papel crítico que o toque humano tem no processo de reabilitação, no processo de melhoria, e combinar os dois de forma a que seja um processo realmente muito mais eficiente a todos os níveis, a nível de conveniência, a nível clínico, mas também a nível de custos. Obrigado. Muito obrigado. Terão reparado que o Virgílio falou um bocadinho mais de tempo, mas como ele não está online, não vai poder debater, eu fui compreensivo e fui simpático com ele. Passaríamos agora a ouvir a Beatriz Imperatori. Obrigado, muito obrigada. Eu espero, apesar de não estar do lado de lá, poder beneficiar da mesma simpatia. Mas pronto. Muito bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite ao Sérgio Almeida para estar aqui. A perspectiva que vos vou apresentar e que vou partilhar convosco é obviamente uma perspectiva diferente, que eu espero que venha trazer muitas perguntas para a discussão, para a qual vamos ter muito tempo, claro. E queria também dizer, não sei se as histórias iniciais descontam ou contam. Conta tudo? Breve. Eu viajo um bocadinho por inércia de funções e quando volto tento ligar à minha mãe e dizer, então mãe, como é que está? E a mãe pergunta sempre, então o que é que fez e o que é que vai fazer? Eu disse, eu vou fazer. Para a semana tenho uma coisa em Matosinhos. O que é uma coisa, filha? Uma coisa é uma intervenção. Sim, então e o tema? Cooperação e digital. E cooperação. A menina leu o livro O Homo Sapiens. Não, mãe, não li. São aqueles momentos onde nós ficamos, errei. Não li. E a minha mãe estava, enfim, a explicar as principais, a filosofia por trás do Homo Sapiens, e eu estava a pensar, não, na realidade, e para a minha organização, a cooperação é uma coisa natural, porque nós somos uma organização de cooperação multilateral. E a minha mãe ia falando e explicando, e eu ia pensando outra vez o que é que vos ia dizer. E pensava, não, é saúde, médicos, mas há aquele ato natural da criação inicial que exige que duas pessoas cooperem. E, portanto, eu não posso deixar de fazer esta analogia porque, de facto, em determinadas organizações, a cooperação, nós acabamos de ter alguma dificuldade por falar naquilo que é mais natural e que é evidente e que é só por causa disso que o nosso trabalho existe. E portanto, não podia deixar de contar esta pequena história, que obviamente, não falando se calhar de cooperação expressamente durante toda a apresentação, ela está lá sempre presente, e não é possível nós, enquanto agência das Nações Unidas, que como se diz hoje em dia trabalhamos num ecossistema vasto e complexo, não cooperarmos. Se não cooperássemos, não existíamos, não estávamos cá, não tínhamos impacto, não tínhamos escala, não chegávamos às crianças. Bem, está a contar. Enfim, o nosso início, vou ser rápida aqui. As nossas 5 áreas de atuação que estão
têm como origem a Convenção sobre os Direitos da Criança e têm como agenda para a sua concretização os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como veem, por baixo de cada área de atuação nós temos diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e contamos sempre com um que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o 17, que é aquele que diz, para fazerem tudo, têm sempre que ter parceiros, têm sempre que cooperar. E cooperar não é só entre organizações das próprias Nações Unidas, mas é cooperar com parceiros. E é também, no caso da Unicef, ter que cooperar com todos aqueles, ou colaborar com todos aqueles que estão disponíveis para investir no trabalho que nós fazemos. Porque, como sabem, o nosso trabalho é feito por financiamento voluntário, ao contrário de algumas outras organizações que têm uma dotação fixa do Orçamento das Nações Unidas. E, portanto, isto transforma, mais uma vez, a necessidade de ter parceiros, a necessidade de que compreendam porquê e o que é que estamos a fazer. Nós temos, obviamente, por baixo de cada um, através daquelas áreas estratégicas, nós impactamos pequenos grupos. E o que temos ali, 336 milhões de crianças receberam tratamento para prevenir a subnutrição aguda, é um exemplo de um grupo que está, por baixo de todas as crianças que sobrevivem e prosperam, mas há muitas mais pessoas. Pessoas, crianças e mulheres ou famílias. O nosso trabalho tem sempre aquele desafio que é chegar a todos. E quando nós queremos chegar a todos, obviamente, temos que pensar qual é o desafio que temos. Quando nós pensamos em população, nós neste momento somos quase 7 mil milhões. Pensando que 2 mil milhões são crianças. Estou a aproximar, são números redondos. Se pensarmos em população refugiada, é sempre metade da população refugiada, são sempre crianças. E, portanto, o desafio é como é que podemos ter soluções que cheguem a mais pessoas com a mesma qualidade e segurança. Portanto, não é mais por mais, mas é mais mantendo a qualidade, mantendo a segurança, mantendo a certeza daquilo que estamos a fazer. E sabendo também que, apesar de tudo aquilo que nós conseguimos até agora, há um conjunto de situações que vivemos hoje, desde as alterações climáticas, o agravamento de todas as diferenças, o agravamento da pobreza, enfim, este conjunto de problemas e de situações e contextos que vivemos hoje, que fazem com que todos os problemas sejam multidimensionais e sejam complexos. E, portanto, mais uma vez a procura por uma solução ou uma resposta que nos dê, por um lado, capacitação e resiliência, e estas duas características estavam muito ligadas àquilo que são o nosso programa para o desenvolvimento para países em desenvolvimento e também nas emergências. As emergências, neste momento, já vivem uma realidade diferente e é, cada vez que existe uma resposta para uma situação de emergência, há uma preocupação de criar e dotar novos sistemas de maior resiliência. Ou seja, aquele Build Back Better, que nós ouvimos muitas vezes. Não é fazer igual, é fazer diferente para que os sistemas sejam mais fortes, sejam mais resistentes e estejam lá para durar, digamos assim. Esta preocupação com a equidade, o acesso e... Eu não traduzi estas 3 palavras de propósito, porque depois fiquei no SPEED. E o SPEED não é só velocidade em português. Tem também aqui por trás um conceito de oportunidade. Nós dizemos muitas vezes, a criança é o futuro. Não, a criança não é o futuro. A criança é uma pessoa hoje. Faz parte da nossa realidade hoje. E nós temos que ter uma solução e uma resposta para aquilo que ela é hoje. Porque daqui a 2 anos não vai ser a mesma coisa. E já não vamos ter o mesmo impacto. E se calhar o problema já vai estar lá para sempre. E, portanto, esta coisa da oportunidade, do momento em que chega, de conseguirmos falar uns com os outros e cooperar, de forma a que a resposta chegue a tempo, atempadamente para aquilo que queremos resolver. E, portanto, a cooperação, não vou falar dela, a inovação como esta busca constante para respostas melhores e que cheguem a mais e que tenham impacto. E o digital como um instrumento. E isto eu digo sempre muito. O digital é uma tecnologia. As tecnologias são um instrumento para chegar a qualquer coisa. Não são um fim em si próprios. Nós temos que pensar se as populações, as pessoas, os alunos, as crianças sabem utilizar aquela tecnologia. É digital ou não é digital? Não vou contar mais histórias, mas depois talvez ali o nosso escritor nos dê uma oportunidade. E tenho aqui três pequenos exemplos de como... a cooperação, a inovação
as tecnologias e, em concreto, a transformação digital ou a utilização da tecnologia digital, obviamente fizeram uma diferença. O Covid foi um meio que, aliás, não tenho que partilhar muito convosco, porque são profissionais de saúde e sabem melhor do que ninguém o que é que isto exigiu. Do ponto de vista do planeamento, da análise de dados, da recolha de informação, da utilização de instrumentos estatísticos, da colaboração entre várias entidades, a nível, no nosso caso, a nível global e depois com a execução a nível nacional. O que tudo isto exigiu, enfim, é um ótimo exemplo de como é que se pode utilizar melhor a tecnologia para fazer chegar, neste caso, vacinas ou cuidados de saúde a mais pessoas e, sobretudo, àquelas que não teriam acesso se não fosse com este tipo de soluções. Este é um exemplo de Moçambique, onde, para além da colaboração, existiu também o financiamento por parte de vários parceiros para capacitar o país para ter uma rede de frio. E, portanto, essa rede de frio permite agora, obviamente, privilegiar a resposta ao Covid, mas também está preparado para o resto de todo o planeamento em termos de vacinação, programa de vacinação para toda a população. Um outro exemplo. Este exemplo eu gosto muito porque nós pensamos que a NASA desenvolve coisas e nada do que a NASA desenvolve está ao nosso alcance, mas não é verdade. Há muita tecnologia que está disponível e que podemos utilizar, e este é um exemplo. Portanto, isto foi, enfim, a utilização com o desenvolvimento de uma agência também das Nações Unidas, em que, nós tínhamos o problema, nós, Unicef, tínhamos o problema. Sabíamos que a tecnologia estava disponível e, neste caso, o Fundo das Nações Unidas para as Populações tinha a capacidade para desenvolver a tecnologia ou adaptar a tecnologia para esta situação específica. E, portanto, aqui, 3 entidades se juntam também, mais uma vez, para criar uma solução muito específica, mas que, de facto, permitiu, e neste momento o que estamos a fazer é escalar, dar e apoiar as mães no pós-parto, enfim, quando estas situações acontecem. Por último, não queria deixar de falar não sei como é que estou de tempo. Está muito mal, Beatriz. Estou mal? Mais 30 segundos. 30 segundos, muito bem. Percebeu. Então, educação, eu acho que é um tópico importante. Até que ponto é que o digital, e mais uma vez tivemos esta experiência com o Covid, não é? E que é, o digital é importante, aliás, tivemos aqui um exemplo, o digital é importante, mas é ou não é a mesma coisa e deve ou não deve ser utilizado para todos os públicos, dependendo daquilo que pretendemos, mais uma vez. E por último, um último exemplo, que é, enfim, sem água não há vida, não há cooperação, não há digital, não há nada. E este é, mais uma vez, um exemplo de cooperação, onde o que fazemos neste momento é, através de informação de satélite, mapear os principais aquíferos para poder perfurar. Isto estou a simplificar tudo. E o objetivo aqui, de facto, é ter a certeza que vamos perfurar no sítio certo antes de perfurar. Perfurar tem um custo grande e, sobretudo, os aquíferos estão a mudar, no sentido em que nem todos eles são sustentáveis. Ou seja, é preciso saber de antemão se o sítio onde vamos perfurar não só tem água, mas aquele aquífero vai continuar a ser alimentado. Mais uma vez, alterações climáticas, padrões de pluviosidade diferentes, alimentação destes níveis freáticos também diferentes, que obrigam, obviamente, a utilização de soluções diferentes, uma tecnologia diferente, mas que, de facto, é possível. Tudo isto, sempre, tendo em mente que o que queremos é impacto para todas as crianças. O resto são instrumentos para chegar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. A sua sorte foi que eu engasguei-me aqui a beber água e queria dizer-lhe o tempo e não consegui. Temos cerca de meia hora. Eu tenho um pouco a sensação de que vocês têm cerca de meia hora, vocês os três, uma vez que o Virgílio não está aqui, têm cerca de meia hora para salvar o mundo. Isso é que é o problema. Talvez um problema difícil, mas eu não me levantei tão cedo de manhã para qualquer coisa. Não sei. E por isso... Eu não queria desiludir, mas... Sim, mas com certeza que não vai. Com certeza que não vai. Eu gostaria, eu sou um bocado invejoso, por isso antes de vos passar a palavra e de vos fazer perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas, porque assim, se depois não der tempo para mais nada, eu pelo menos já me safei. Já perguntei o que eu queria.
Há pouco, na mesa anterior, a Paula Policarpo levantava uma questão que é, no fundo, a questão da vontade, da falta de vontade. Eu tenho muita sensação de que vivemos num mundo cuja grande tragédia talvez seja o facto de sabermos as coisas, temos informação, pelo menos, para aceder a um conhecimento bastante de como as coisas deveriam ser, mas depois existe um desfazamento, de facto, que só pode ser trágico entre o que sabemos e o que fazemos, ou entre o que podemos saber e o que fazemos. E o nosso gesto está descasado, digamos assim. É como se vivêssemos ao mesmo tempo numa certa sofisticação, numa certa modernidade, até já num certo futuro, porque acedemos a tudo, mas depois somos primitivos no gesto, temos um gesto ainda primitivo, muito defeituoso. E eu gostaria de vos perguntar neste sentido, acerca das vontades, e também porque eu acho que a cidadania, a sociedade é que educa o legislador. Como é que é a vossa relação e os vossos projetos em relação, por exemplo, ao poder? O que é que falta em relação a quem detém o poder e, no fundo, a quem detém verdadeiramente a vontade? Que experiências de glória e frustração vocês têm tido, e se vocês querem meter aí umas cunhas, porque eu acho que deve haver aí umas pessoas que podem coisas. Não sei, talvez a Rosália possa começar. Era o meu uma medo, vez era que quisesse começar por mim. Que mantivéssemos assim esta ordem. Não é fácil. Eu trabalho numa organização não governamental, portanto, isto tem vantagens e desvantagens, não é? Uma delas é não ter uma tutela direta, que é bom, e a outra é ter mais responsabilidade para fazer as coisas. E devo lembrar, quando a Ciência Viva nasceu, com o professor Mariano Gago, há 26 anos, estamos já no 26º, a ideia, nascemos muito próximos de uma decisão política. E essa decisão política foi importante acontecer. Mas, pouco mais de um ano depois, a decisão foi: autonomizem-se. Vocês agora vão fazer uma associação, vão ter associados responsáveis, temos 11, que são grandes laboratórios de investigação associados, e mais a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Agência de Inovação. Estes são os nossos associados, 11 instituições que trabalham connosco. A verdade é que o que nós fazemos, e isso foi-nos sempre dito, ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho, é cooperem, construam redes nacionais e internacionais. E eu acho que é isso que fazemos. Claro que temos dificuldades, precisamos de verbas, mas também candidatamos a muitos projetos, cooperamos com muitas instituições e quanto mais fazemos, mais retorno temos do que fazemos. Isso, não vivemos no patamar ideal, mas talvez por isso temos muita criatividade e muita vontade. A vontade começa por nós para irmos buscar os parceiros, as parcerias certas. E porque estamos aqui com a saúde, nós temos um programa que se chama Ciência Faz Bem à Saúde. E vamos aos hospitais pediátricos e trabalhamos com os pequeninos que estão internados e levamos lá os monitores com experiências. Portanto, eles estão a fazer coisas e estão a ser envolvidos. Eu adorei a sua intervenção e a tua também. Mas eu não quero um médico digital, sempre. Eu quero, até porque me dou mal com isso, como tudo. Eu vou já perguntar sobre isso. Eu fiquei quase com taquicardia. Porque eu até sou daquelas pessoas que vai à internet e compra aquelas coisas para fazer exercícios, não é? Eu falho sempre, farto-me de gastar dinheiro, depois não cumpro, porque tenho todo o dia, qualquer hora para escolher do dia ou da noite e não faço. Portanto, aquilo perde a validade, vou gastando o dinheiro e não me ponho em frente ao ecrã, até porque nem sei se estou a fazer em fisioterapia, com a intervenção que houve ali, o movimento certo, acho até que me dói e que devo estar a fazer errado. Portanto, é uma pergunta que está aqui no ar e que, aliás, está muito bem colocada desde o início, não é?
a transição digital, a cooperação digital, isso funciona? Claro que funciona. Eu sou da ciência e tecnologia, não posso deixar de dizer que sim e saber que sim. Mas há aqui umas coisas que merecem ser mais discutidas. Rosália, eu ia me meter nesse sarilho daqui a bocadinho, assim já fez um bocadinho o meu trabalho. Contamos ali com o Arlindo Oliveira, que nos vai salvar desta. Mas se vocês quiserem enquadrar, eu gostaria de facto de saber, pelo menos no início, em relação a esta posição com os poderes e com o que é que se pode fazer, se se pode fazer mais, ou se de alguma forma vocês acham que já estão na plenitude dos projetos que representam. Obrigado pela pergunta. De facto, na área da saúde, aquilo que nós sentimos, temos profissionais inovadores, cheios de ideias, e aqui a Rosália tocou num pequeno aspecto, que de facto é o financiamento. De facto, soluções digitais na área da saúde requerem algum financiamento e requerem algum investimento. Este é o grande... Nós não avançamos mais. Agora os projetos e a área de financiamento têm-se voltado mais para o digital e para estas inovações digital. Porque queramos, quer não, daqui a 10 anos, se voltarmos a fazer esta conferência, provavelmente vamos olhar para trás e, de facto, o grande avanço que nós demos na área digital e na área da saúde. Outro aspecto, um aspecto é este, o financiamento, outro aspecto é de facto a burocracia, muitas vezes institucionais, para aprovar projetos na área da inovação e na área da tecnologia. De facto, às vezes ainda são vistos um pouco como aqui, como a Rosália está, mas eu não quero nenhum dispositivo que me vá substituir o médico, o profissional de saúde. O objetivo neste momento ainda é a telemonitorização, ainda é as vias de comunicação, existe aqui uma grande via que não é nunca a substituição, mas sim a parceria nos cuidados. E a centralidade nos cuidados é do doente e é do clínico, e é do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, farmacêutico. Mas estes são, de facto, a meu ver, os grandes constrangimentos a nível do poder, tanto nas organizações como o poder político, muitas vezes, porque eu acho que Portugal, lá fora, é visto como... Acho que Portugal é digital. E caminha... Sim, eu também tenho um pouco essa noção, às vezes aqui dentro não acho se que tem temos muito essa muitas, noção. desde a economia, desde a área das finanças, desde a área... Acho que nós já somos muito... Principalmente das finanças. Porquê que será? Se calhar temos ali máquinas a controlar e que conseguem, de uma forma automatizada, fazer esse controle. Beatriz. É difícil a sua pergunta, porque se me perguntar, queremos sempre fazer mais, obviamente. Mas a Unicef é talvez uma das instituições, se calhar das que eu tenho aqui diante de mim, com maior ressonância, digamos. Eu acho que, pelo menos desde menino, vejo a Unicef quase como uma entidade amiga. Eu acho que todos temos um carinho muito especial pela Unicef, está em vantagem. Por isso é que eu a deixei falar mais um bocadinho. Não, vamos lá ver. E depois esta questão do poder é sempre uma questão, enfim, relativa. Poderes há muitos, não é? E eles estão, às vezes, nos sítios mais insuspeitos. Mas eu diria que, para a Unicef e globalmente, a grande dificuldade é, obviamente, conseguir cooperar com os Estados e o Governo naquilo que são as definições das estratégias, dos planos, das implementações, etc. O caso agora mais difícil, enfim, que todos nós conhecemos é o da Ucrânia, por razões óbvias, a questão dos corredores humanitários que são definidos e que depois, afinal, não existe segurança para lá irmos. E, portanto, isto é um exemplo de falta de cooperação e onde, obviamente, o poder e a capacidade de interferir com o nosso trabalho no terreno existe. Em Portugal, eu tenho que dizer que, do ponto de vista do governo, desse tipo de poder, a relação é muito boa e existe o interesse em desenvolver mais projetos e, sobretudo, aqui sempre naquela preocupação que eu falava, que é passar de um projeto com 20 escolas para um projeto com 300 ou 1000 escolas, ou com 20 professores para N professores, ou em vez de ser com 12 municípios para 365 municípios. Isso é também, muitas vezes, o que eu sinto, não há uma falta de vontade, há uma falta de recursos, por um lado, para pôr os recursos nos projetos em que se acredita. É
enfim, é uma limitação que eu penso que todos nós sentimos, e o facto de muitas vezes as instituições terem que viver ao projeto. Isso nós também sentimos e, portanto, não há uma linha contínua de investimento nas instituições e na sua missão. As instituições conseguem ou não realizar a sua missão, se conseguem ou não financiamento para este ou para aquele projeto. E isso muda muito, muda muito. E depois, nós acreditamos nas pessoas. E, portanto, acreditamos que o bom vai acontecer e que o bom é possível. E temos visto isso. Eu diria, são poucos os casos. Claro que há pessoas que não preferem outro tipo de instituições, e aí o que nós dizemos é muito bem, o importante é fazer qualquer coisa por alguma coisa, não é? Ou seja, dar o corpo ao manifesto. Não fique indiferente, digamos assim. Se é connosco, se é com outro parceiro, se é com outra instituição, se são árvores, se são património cultural ou se é crianças, pessoas, não fique indiferente, faça qualquer coisa. Portanto, e depois há o pequeno poder instalado, que é chamado a perversidade do pequeno poder, não é? E esse encontra-se em muitos sítios, mas pronto, cabe-nos a nós perceber o contexto, não desistir e criar, enfim, a abordagem que seja mais interessante para aquela pessoa. E às vezes também existe casos que é agora fica aí e daqui a uns tempos, a uns anos às vezes, voltamos a falar. Depende. Ok. Então, entrando no sarilho grande que foi aqui colocado, eu gostava de perguntar assim, se exatamente por acreditarmos nas pessoas, na esteira dessa ideia de acreditarmos nas pessoas, quando estamos diante da digitalização de todas dos gestos, digamos assim, se não estamos exatamente a tentar acreditar demasiado ou a confiar demasiado no utilizador por exemplo, de uma aplicação. Porque eu posso dizer-vos, por exemplo, durante a pandemia aguda, digamos assim, naquele tempo em que eventualmente até estávamos com medo, eu tinha uma vizinha que quando se encontrava com as pessoas tirava a máscara e eu comecei a perceber assim, toda a gente de máscara, e aquela vizinha tirava a máscara. E eu uma vez perguntei-lhe, ela até nem é nova nem nada, e eu achei, a senhora se calhar vai morrer com o facto de ter tanta aflição à máscara. Então, o que é que ela achava que fazia no sentido de se manter segura? Ela comia qualquer coisa enquanto falava com as pessoas. Então, a resposta dela, não, mas eu como, porque para comer pode-se tirar a máscara. Ela achava que enquanto estivesse a comer o vírus era particularmente simpático e se desviava. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, e um bocadinho de buscar o que o Virgílio também estava a dizer, as pessoas talvez não saibam ser monitorizadas ou encaminhadas por uma inteligência que não seja de proximidade, que não seja de toque, que não tenha uma sensatez de olhar para aquela mulher e dizer, olha, eu percebo porque é que você estabeleceu essa lógica, mas isso não tem sentido. Pode ser demasiado ingenuidade acreditarmos que as pessoas vão saber chegar à saúde, desde logo à saúde, através de aplicativos? Essa é uma boa pergunta, de facto, e tem a ver com uma questão aqui que é essencial, literacia. A literacia em saúde, de facto. E aqui entramos noutro conceito ainda mais particular, literacia digital. Mas o que é certo é que os telemóveis entraram nas nossas vidas, os Facebooks entraram nas nossas vidas. O facto... as finanças entraram nas nossas vidas de uma forma digital. E isto faz com que as pessoas, devido à necessidade, elas se sintam a necessidade de aprender a utilizar e a usem. Mas, de facto, esse é um aspecto importante, e é um aspecto importante que, de facto, vai ser objeto de financiamento no futuro. Aumentar a literacia, não só dos doentes, mas também a literacia digital, mas também nos profissionais de saúde. Um aspecto essencial para promovermos a adesão ao utilizador, ali falou o Sérgio, num aspecto essencial... Virgílio, obrigado. Que é o engagement. O engagement é fazer com que o utilizador se envolva e que sinta a necessidade de utilizar aquele aplicativo. Dou um exemplo. Neste aplicativo iGest, o facto de saberem que as pessoas
Preenchem um conjunto de perguntas relativamente ao sintoma, porque a APA vai perguntar todos os dias como se sente. Saberem que há do outro lado um profissional que as vai estar a monitorizar, porque as respostas são tem, não tem, são coisas muito simples, e aquilo por algoritmos, dá um estado de saúde e dá uma condição de saúde à pessoa. O facto de saber que alguém vai estar do outro lado a monitorizar e que, no caso de haver um sintoma grave, vai ligar, que ele vai pôr lá todos os dias, por exemplo, a temperatura corporal ou escala de qualidade de vida, e está do outro lado um profissional. Porque o que temos atualmente na área da saúde é um doente que vai para casa, nós não sabemos, há muitos protocolos hospitalares em que ligamos pontualmente, mas imagina um hospital como o IP do Porto, que faz 300 tratamentos de quimioterapia por dia, ligar a milhares de doentes. Iríamos criar uma central telefónica só para monitorizar estes doentes. Com uma espécie de doente exemplar, assim, um doente bem comportado. Não é? Nem todo o segmento do doente vai ter... Eu estou a ver que me enganaram ali, que aquilo diz ali 13h40, mas afinal, aquilo está muito enganado, está. Protesto. Mas temos só uns segundinhos. Eu queria, talvez, que vocês as duas pudessem... Vou deixar-lhe o fecho. Sim. Esta discussão da saúde faz-me lembrar da discussão que nós tivemos, volta ao Covid e ao ensino remoto. Que primeiro era fantástico, todas as crianças vão passar a continuar a sua aprendizagem porque têm um computador, um iPad, etc, etc, e depois a realidade mostrou que essa imagem idílica que nós tínhamos não aconteceu. E, portanto, a falta de conectividade, a falta de literacia, e mais um conjunto de fatores acabam por criar populações ou grupos extremamente vulneráveis. E estas diferenças de aprendizagem que, entretanto, se geraram e que agora vamos ter que recuperar. Portanto, eu acho que há alguma coisa da experiência que foi feita com esta passagem à escola remota e depois à televisão, etc., e a outro tipo de conteúdos, para dizer o quê? Não há dúvida que o digital e o acesso à informação e as soluções são importantes, mas a parte humana não vai por aqui. E nós sabemos que nós precisamos das relações humanas. Um aluno aprende de uma forma se tem um professor ao seu lado e aprende de outra forma se tem um professor no ecrã. Um aluno aprende de outra forma se tem os seus colegas na sala e aprende de outra forma se tem os seus colegas no ecrã. E, portanto, eu acho que vale a pena esta reflexão, obviamente relativamente à saúde, pensando no paciente, pensando que a tecnologia e a tecnologia digital serão com certeza soluções para alguns, mas são soluções que têm que ser acompanhadas e adaptadas e que não devem gerar exclusão. Tem de ser acessórias, não é? Rosália, quer dizer alguma coisa? Muito rápido, só para terminar e dizer que Portugal está na vanguarda em muitas áreas da transformação digital. Uma delas é aquela que usamos todos os dias. Vamos ao multibanco e passamos com os carros na Via Verde. Isso é pioneiríssimo e foi feito cá. E, portanto, aquela nossa desgraça de estarmos a desvalorizar tudo também não é? Agora, de facto, apps, eu outro dia apaguei 20 apps no meu telemóvel. Não vale a pena. São as tais que me fazem o exercício e que eu me convenço que fazem o exercício por mim. E, portanto, e outras das fotos que fazem não sei o quê, eu nunca uso. E, portanto, reduzi ao mínimo. Isso vai-me acontecer muito mais com outras coisas. Porque cooperar, ter redes, contacto humano é fundamental. E então em ambiente médico, então em ambiente médico, mais ainda. Mas, de facto, as tecnologias são fundamentais, a transformação digital é importantíssima e Portugal está na vanguarda em muitas áreas. E há aí empresas unicórnios extraordinárias a fazer... Só que depois vendem aquilo a meio, não é? É como colhermos as cerejas e vendê-las para fazerem compotas noutros sítios. É colhermos as cerejas e fazermos a compota, por exemplo. E aí o que eu noto muito, mas não sei se isso é verdade sequer, mas acho que sim, tenho esta sensação que se atingem desenvolvimentos tecnológicos de investigação extraordinários e depois, vendeu.
portanto, venderam a empresa, venderam aquele resultado e não foi continuado cá. Porquê? Não há apoios suficientes, é uma burocracia enorme, é tudo muito lento e falta vontade. Mas todos queremos mudar, só que falta essa vontade. Eu devo dizer, de facto eu estava a contar que tivéssemos mais um pouco de tempo, pois é que vi as horas, não vamos ter mais tempo, por isso mentivos, nem sequer vão poder fazer perguntas. Mas devo dizer, eu gostaria de ter desenvolvido esta questão, porque a sensação que eu tenho, todos nós, infelizmente, passamos por situações em que alguém da nossa família ou nós próprios adoecemos, e a primeira pulsão que eu tenho tido nos tempos modernos é criar um grupo, no WhatsApp, eventualmente, mas criar um grupo entre as pessoas que me possam ajudar ou que possam estar focadas na terapia daquela pessoa, na terapia da pessoa que eu amo. E por isso, essa rede, de algum modo, é esta aplicação. É claro que é a minha forma de criar a minha aplicação para que a saúde seja uma questão que me permita uma conectividade constante, imediata, porque às vezes até pela dúvida mais ridícula, eu que sou só um poeta, às vezes até pela dúvida mais ridícula eu posso estar a sofrer desmesuradamente e a pessoa doente pode estar a sofrer desmesuradamente. Por isso, eu sou muito a favor disto. Tenho um pouco de medo que nós não saibamos utilizar estas ferramentas. É um bocado como nos obrigarem a fazer o IRS da maneira como fazemos, mas depois temos todos ter um especialista que nos faça o IRS, porque ninguém consegue navegar naquela porcaria daquele site, por mais que os especialistas digam que aquilo está otimizado e que é brilhante e que é não sei quê e não sei quantos. O meu medo é que, de facto, um aplicativo destes, quando se trata de uma coisa fraturante, e por uma gripe não vamos entrar no aplicativo, mas quando se trata de uma coisa fraturante, o meu medo é que precisemos de um outro profissional ao qual vamos pagar 250 euros por mês para que nos faça a mediação e por isso, ao invés de chegarmos mais perto da saúde, podemos estar mais afastados, mais mediados e, eventualmente, até mais encarecidos, não é? No sentido de pagarmos ainda mais. Tendo dito isto, muito obrigado, mantenham-se saudáveis e felizes e obrigado por terem vindo e obrigado aos colegas aqui do painel. E até breve. Obrigado.